Mas o que eu vim falar mesmo nessa falação sabática, nesse sábado chuvoso, é sobre a lei da atração e a criação consciente e inconsciente. Pega papel e caneta e presta atenção, porque isso rege a sua vida. Vamos lá. A lei da atração, ela é uma lei. Não tem como você fugir dessa lei. Ela rege a tua vida. É como a lei da gravidade. Ela existe, toda coisa é puxada para o centro da Terra e ponto. Para os metafísicos, não existe escapatória da lei da atração. E o que significa isso? Significa que a frequência na qual você vibra é a frequência das coisas que você acessa. Percebem? Você vibra na frequência e acessa aquilo que você vibra. Vou dar um exemplo para ver se vocês conseguem compreender melhor. Tem um rádio, né? Tem a frequência FM. Dentro da frequência FM tem 90,9, 90,1, 90,3, que é aqui a da Band FM, onde a Inara apresenta um programa. Você precisa sintonizar o rádio na frequência da Band FM 90,3 para ouvir o programa da Inara todas as manhãs. Ok? A lei da atração é assim. Para você acessar determinadas circunstâncias, determinada vida, a vida que você deseja, você precisa vibrar naquela frequência. E eu não tô falando, gente, só de bens materiais. Tô falando de coisas internas, de sentimento, de satisfação geral com a vida, de prosperidade. Você pode estar vivendo perrengues durante a vida e ainda assim estar satisfeito com a sua vida, com a vida que você leva. Quem não sabe o que eu tô falando, eu vivi de agosto até dezembro um perrengue de saúde. E eu não perdi a minha satisfação geral com a vida. Tá aqui, ó, nos destaques do Instagram, Saturno na casa 12. Lá vocês vão entender tudo. Então, é isso. A frequência que você vibra é a frequência das coisas que você vai acessar. Você é como uma antena de rádio. Você capta essa frequência e acessa essa frequência. Até aqui vocês entenderam? Deu para compreender? Gente, sério, se tiver alguma dúvida, responde, manda mensagem, porque isso ajuda as outras pessoas a também entenderem. Tá bom? Dito isto, que a lei da atração é uma lei, você não escapa dela, que você acessa as coisas da frequência que você vibra, nós temos os criadores não, co-criadores, porque a gente cria em consonância com Deus, com a fonte, com o universo, dê o nome que você quiser, para essa energia superior. Nós temos os co-criadores conscientes e os co-criadores inconscientes. É isso que eu chamo de despertar, uma das fases do despertar espiritual, do despertamento. Porque quando você tem esse insight, eu cocrio a minha vida e eu posso cocriar a minha vida de forma consciente, cocriando o que eu quero e não o que eu não quero, eu despertei. Eu tive uma das fases do meu despertar. E aí, as pessoas inteligentes fazem o quê? Elas passam a estudar como acessar a frequência da vida que você quer viver. Como ser um co-criador consciente. Gente, o inconsciente, ele cria sem ter consciência que ele está criando. Prefixo, que significa não consciente. Então ele vai criando, vai vivendo aquela vida, como diz a Gisele Bündchen no livro dela Aprendizados, vive a vida na rodinha do hamster, até ele despertar. Então o inconsciente ele não sabe o que ele quer, mas ele está sujeito à lei da atração mesmo sem saber. Então ele cria a vida de forma aleatória.
você é um co-criador inconsciente, você cria coisas boas para sua vida também, né? Porque o ser humano, ele deseja, ele sonha. Então você acaba criando, sem saber que tá criando, sem saber que tá atraindo aquilo para tua vida. Mas na maioria das vezes, ele cria também coisas que ele não quer para a vida dele. A bênção de viver aqui na 3D para os co-criadores inconscientes é essa, de não criar imediatamente. A gente não cria imediatamente. Se a gente criasse, gente, imediatamente tudo aquilo que a gente pensasse, o mundo ia ser um caos. Imagina? Tem hora que a gente fica com umas coisas na cabeça que só Jesus na causa. Né? Imaginando, visualizando coisas que a gente não quer, que a gente não deseja. Nossa vida ia ser um caos. Então é uma bênção. Mas a bênção maior é você estar desperto e aprender a co-criar conscientemente aquilo que você quer e a não criar aquilo que você não quer. Aprender como entrar na frequência só daquilo que você deseja. Hoje, nessa época da humanidade, a gente tem acesso com mais facilidade a essas informações. Porém, alguns ocultistas antigamente já sabiam disso. For procurar livros antigos aí, sobre magia, sobre ocultismo, Agripa, Papos, eles já falavam sobre isso, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês agora da cocriação inconsciente que eu tive. Eu cocriei essa casa aqui que vocês estão me vendo nela. Para quem não sabe, essa aqui é minha casa de temporada. E ela foi cocriada de forma inconsciente quando eu era criança. Hoje, olhando para trás e analisando, eu fiz todo o passo a passo. Gente, eu não me cansava de visualizar e de imaginar, e eu falava para mim mesma que um dia eu ia ter uma casa com vista para uma natureza, cujo quarto, que iria ser uma suíte, ia ter porta-balcão, ó, falando errado, que abre para uma varanda. Vou deixar a foto aqui do meu quarto. E quando eu fui fazer, eu fiz todo o passo a passo, quando eu fui fazer a casa, eu não imaginava, eu tinha esquecido que eu visualizava isso quando eu era criança. E todas as ideias das coisas que eu visualizava e imaginava quando eu era criança, quem deu foi a arquiteta. E algum tempo depois que eu fiz a casa, que eu estava abrindo para apreciar minha varanda numa manhã um dia, eu lembrei. Na época eu assustei, eu falei, gente, era exatamente isso que eu imaginava quando eu era criança. Então eu tive uma cocriação inconsciente. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de cocriação consciente. Esse anel aqui, ó, vocês estão vendo? Eu queria um anel igual esse. Essa pedra quadrada, assim de prata. E isso eu tive esse querer, esse desejo ano passado. Só que eu queria que ele viesse até mim, não que eu fosse até ele. Mas eu fiz o passo a passo. Intencionei, fiz técnica, imaginei ele no meu dedo. Imaginei vocês perguntando aqui nos stories pra mim, Vilna, onde você comprou esse anel? Isso já aconteceu. E eu fiz, né, a parte energética, mas também eu entrei em ação. Eu chamei a minha cunhada e falei pra ela, ó, eu quero um anel assim, assim, assim. Ela falou assim, olha, em prata agora eu não tenho, mas quando eu tiver eu te falo. Isso já faz uns 3 ou 4 meses, gente. Essa semana, eu andando por Poços de Caldas, e eu ando, Poços de Caldas, quem já foi sabe, tem umas ruas com umas lojinhas, uns cafés deliciosos. E eu ando assim, me maravilhando com o espaço, com a rua, com as vitrines. Passo em frente a uma joalheria, está lá o meu anel. Exatamente do jeito que eu imaginei. Entrei, a vendedora falou assim, ó, é teu número, 14. Gente, era o anel do meu número, só tinha esse.
Aí você pode dizer, Vivi, mas um anel é muito simples. Mas é na simplicidade que você treina a tua fé, o teu poder de co-criadora. Eu falei sobre isso no grupo. Se você ainda não tá no grupo, entra no meu grupo de terapia. É na simplicidade que você exercita a tua fé e que você descobre o teu poder. Eu tenho inúmeros exemplos de cocriação consciente de coisas que não são simples, né? Por exemplo, tem uns 2 anos, eu coloquei aqui pra vocês, eu fiz um cruzeiro, Argentina, a gente foi Buenos Aires, Punta do Leste, Montevidéu, eu fiz com a minha filha. E assim, uma semana antes, né, de eu comprar o cruzeiro, eu não sabia que eu ia com a minha filha, que ia dar certo, que eu ia pro lugar que eu já tinha cocriado, que eu já tava no meu quadro dos sonhos, na minha caixinha, enfim. Eu cocriei emagrecer de forma consciente, ter o corpo que eu tenho hoje. A minha vida hoje é recheada de exemplos de cocriação consciente. Mais uma inconsciente que eu vou falar pra vocês e que eu tive insight esses dias é ter uma casa de temporada e morar em um apartamento. Gente, eu imaginava isso, eu visualizava isso quando eu era criança, quando eu via a Lady Di e o Príncipe Charles, que eles tinham várias casas, eles tinham, né, uma lá no palácio e as outras que eles iam de férias, né? Eu imaginava isso. E hoje eu vivo isso. Eu moro lá no meu apartamento, que tem uma vista maravilhosa, que esse foi cocriado conscientemente, né? Mas essa situação de ter um lugar para onde ir aos finais de semana e morar em outro lugar, isso foi inconsciente. Então, nossa, tem muitos exemplos. Até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. Sabe quem disse isso? O mais famoso discípulo de Freud, Jung, disse isso. Jung estudou muito sobre o inconsciente. Então agora eu te faço um convite. Você quer aprender o que eu sei? Tudo que eu sei? Eu vou ensinar para você sem enrolação. Em 3 aulas no meu novo curso, Feitiçaria da Luz. Ilumine sua vida com magia. A lei da atração na prática. Eu vou lançar agora dia 6 de fevereiro. E eu já cocriei uma egrégora de luz para esse curso. As pessoas que entrarem daqui 1, 2 anos, às vezes antes, gente, vão me mandar depoimentos para eu usar na minha página de venda, porque é um curso que vai ficar gravado, né? Obviamente que com um preço muito maior. Elas vão me mandar depoimentos assim de viagens, de casa que conseguiu comprar, de apartamento, de divórcio que conseguiu fazer. Eu já tenho alguns, né, depoimentos de gente que cocriou. De remédio que conseguiu parar de tomar, de corpo que conseguiu atingir porque emagreceu. Eu já cocriei, já tá manifestado. Vocês escrevam o que eu estou falando. Porque eu não vou enrolar. Eu vou falar exatamente o que você vai ter que fazer. Eu vou te ensinar. É isso aí. Não percam. Dito isso, você quer ficar por dentro de tudo a respeito do curso? Aqui, no link da bio, tem lá um destaque, curso. Entra no grupo para você esperar o lançamento. Se você estiver vendo esse vídeo depois que passou o lançamento, também é só clicar no link da bio e pedir o link para o curso que vai ficar gravado na plataforma Hotmart. É isso, gente. Agora eu vou me levantar e aproveitar a minha melhor cocriação, que é a minha casa, porque o sol está abrindo aqui e eu vou, renovar a marquinha do biquíni, que é uma cocriação que eu fiz hoje. Eu vou contar pra vocês. A hora que amanheceu chovendo, eu falei assim, não. Imaginei um dia de sol. E agora está acontecendo, bem na minha frente. Vocês viram como a mente é poderosa?